Salve, salve alunos, bom dia! Hoje o nosso assunto literatura, falando sobre gêneros poéticos. Na verdade, eu já até havia comentado que essa questão sobre gêneros poéticos é uma questão mais didática, né? O Aristóteles, no livro A Poética, ele tentou organizar ali mais ou menos três modelos, né, de classificar os textos literários. E ele enquadrou três perfis, que seriam os textos líricos, o texto épico e o texto dramático. Mas modernamente sabemos hoje que essa nomenclatura ela não consegue, abarcar todas as possibilidades que existem em relação à produção literária. Sobre o gênero lírico, a gente percebe que existem algumas características específicas, né? Do tipo, por exemplo, normalmente é o tipo de texto que dá uma certa evasão do eu, uma certa subjetividade, uma liberdade, né, expressiva que os demais textos talvez não permitam. E frequentemente os textos são organizados, né, no gênero lírico em formatos de versos e estrofes, normalmente assim. Inclusive, alguns desses textos do gênero lírico vão apresentar, por exemplo, o esquema de rimas, né? As rimas alternadas, emparelhadas, cruzadas, livres. Alguns textos em relação ao gênero lírico vai, inclusive, apresentar um número específico de sílabas poéticas, né? 5 sílabas, as redondilhas menores, 7 sílabas, as redondilhas maiores, 10 sílabas, os decassílabos, e enfim, né? Então, em relação a esse gênero lírico, a gente percebe que existe uma engenhosidade também, né? É o que a gente percebe em relação normalmente aos poemas e às músicas. O gênero épico, né, seria a segunda nomenclatura do Aristóteles, né? Que normalmente são os poemas narrativos. É o caso da epopeia, né? Você conta uma história, uma longa história, em formato de versos, em formato de estrofes. O detalhe é que existem personagens e às vezes até mesmo um narrador, né? Nesse tipo de texto aí do gênero épico você vai perceber essa questão. Que talvez exista aí os personagens e o narrador. Modernamente, o que aconteceu em relação ao gênero épico? Ele começou a ser organizado, né? Ele começou a ser sistematizado em formato de texto em prosa. Então, o que até então era versos e estrofes passou a ser em formato de frases e parágrafos. É o que acontece, por exemplo, hoje com os contos, os romances e as novelas, né? E, por fim, a gente tem o gênero dramático, acho que é autoexplicativo, né? O gênero dramático seria o tipo específico de texto teatro, né? É o formato de texto criado para ser representado, né? Para ser interpretado, né? Com pessoas, com personagens. Então, por isso que é muito comum, em relação ao gênero dramático, a gente perceber a presença de discurso direto, as falas, e a presença das rubricas, né, que seriam as marcações de cena, que são o contexto, né, de como cada personagem ali, de como ator deve interpretar aquela fala. É por isso que de repente aparece lá no texto teatral, tem a rubrica, né, entre parênteses, por exemplo, João em frente à sala de aula, exaltado, grita. E logo em seguida tem um discurso direto, né, que seria a maneira pelo qual aquele ator vai interpretar aquele personagem. Mas sobre os gêneros literários, por hoje é isso. Grande abraço, obrigado, até mais.